17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Guarde-se o 19, tá? Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estou olhando para aquele relógio, Senhor, e peço graça para falar sobre este assunto. Uma escola bíblica, um ensinamento, ele vem de várias maneiras, e eu não estou aqui para agradar nem a mim mesmo, e nem aqueles que estão me ouvindo. Eu estou aqui, nós estamos aqui, procurando o caminho como agradar o nosso Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso desejo. Senhor, que a graça possa ser abundante em cada coração aqui, neste lugar, e que a palavra ministrada nesta manhã encontre lugar. E quando ela encontra lugar, então ela começa a trabalhar e a nossa vida é transformada. Se a palavra não encontrar lugar ali, então nós iremos viver uma vida fora das regras e dos ensinamentos que o Senhor nos enviou nesse tempo. Por quê? Porque somente pelo Espírito Santo somos capazes de fazer isto. Ó Deus, nós oramos pedindo perdão por nossos pecados e a graça para ministrar nesta manhã, em Teu nome, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou ler uma profecia do irmão Brando aqui, tá? Que está na mensagem O Poder de Deus para Transformar. Agora, veja bem, isso foi lá em 63, eu creio. Agora, o veneno atingiu a igreja. O veneno atingiu a igreja, a terra. O veneno de Satanás sobre as sementes colocou cavidades nela e fez com que ela ficasse deformada mais e mais, e vai aprofundando nos corações das igrejas e nos corações e tudo mais. A ciência, até chegar a um lugar onde a raça humana, por ser híbrida, eu creio que cada semente deve produzir conforme a sua espécie. E a raça humana e as plantas, tudo sendo hibridado, nos trouxe a um lugar, comendo nosso alimento da terra, o qual nossos corpos foi feito híbrido. Isto coloca toda nossa mente. Se nossos corpos estão falhando de 20 a 25 anos de idade por causa de células degeneradas, pelos alimentos híbridos, não degenerará nossas células
do cérebro? Não são elas células também? Isso é, porque os ricos correm pelas ruas aqui armados, enquanto as riquetas e euvitas, e muitos deles, como poderíamos citar nomes aqui fora, meio nus, diante do povo, sem as faculdades mentais, não tem mais concepção da decência e ou da moral. 137 da mensagem, o poder de Deus. O Mombrana disse, ele fala muito sobre um veneno que eu conheci quando criança na minha terra, chamado DDT. Esta sigla, DDT, que é lançado ao redor do mundo. Que o alimento, ele falou do frango, uma certa vez, ele falou do milho, ele falou que ia ter no mundo uma avalanche de homossexuais e de pessoas que não têm comportamento humano. Então, vocês podem ver o descalabro e a disparada do homossexualismo, uma coisa absurda. Se você pegar uma moça na rua e desmontar ela, não sobra muita coisa. Se você tirar do seu carro o paralama, o capô traseiro, o dianteiro e as 4 portas, você tem uma carcaça, não tem? Você nem vai saber que automóvel, a marca que é aquele. Tira os cílios dela, que ela colocou, tira os silicones do seio, como se diz, uma palavra técnica aí, da nádega, e vai desmontando ela. Você sabe que tipo de gente ela vai ser? O ser humano perdeu a sua identidade. Não sabe quem são. Não vive a própria vida. Por isso que o profeta disse que nós chegaríamos num tempo que nós não teríamos no mundo mulher feia mais. Por causa desses recursos. Então o veneno na comida, nas plantas, para produzir em grande quantidade, para fins comerciais, e carne cheia de hormônio, trouxe uma geração quebrada, falida. Eu fiz um questionário na internet, e eu ia pôr o diácono de lado aqui, um copo d'água na mão dele. Eu ia lendo para você, ia ler o que a própria internet diz a respeito do que faz um celular. Na mente, no psíquico, e vai por aí afora, é uma lista grande. Depois que eu terminasse, ia pôr o dedo no copo d'água, se ia tirar, ia mandar ele procurar o buraco. O quanto isso teve de efeito nas pessoas. Agora, é lógico que nós dependemos disso para trabalhar. Eu fiz uma conferência com o celular, mas para que eu tenho? Agora, por que você vai dar este aparelho para uma criança de 5 anos? O que você quer fazer com o seu filho? Desmontá-lo? Quando ele evoluir mais um pouquinho na idade, ele vai só pôr a pontinha do dedo assim e vai abrir uma tela de sexo explícito. Aí está violada a inocência dele, ele vai ser o quê? Uma criança demente, uma criança perturbada mentalmente, porque não era idade para ela ver aquilo, acho que nunca foi idade, né? E com o agravante da alimentação, acabou os homens, gente. Acabou os homens. Sabia que hoje tem mulher casando com homossexual? E formando família? Tem bastante. É todo delicado.
Só que ele é um vagal que funciona dos dois lados. Ele gosta de homem e de mulher. Aí a mulher casa com ele, forma família. E ele tem mulher e tem homem. Que podridão. Que podridão. Chegou a este mundo. Chegaram as pessoas. Este é o quadro da hora. É espantoso. Se voltasse no tempo há 100 anos atrás, para ver os homens e as mulheres, o quanto saúde tinha, o quanto era dama, o quanto ele era varão. E você avança 100 anos no tempo e encontra essa coisa aqui degenerada. Porque não tem coragem para nada. Não tem coragem para enfrentar as lutas, os problemas, não tem coragem para ser uma pessoa determinada, porque ele está doente. A humanidade está adoecida, podre, perdida. Agora, isso reflete na igreja? Como não? Reflete. Como tem gente cheia do Espírito Santo, tem um enchedor de saco na igreja também, ué. Tem os dois. É isso. Como tem a coluna de oração, tem aquele que não ora um dia na vida. E nós vamos continuar vivendo assim até que Deus dê adoção para a igreja. Assim que a igreja receber a adoção, haverá uma plena, completa separação. E quando você receber a adoção, vai se cumprir o versículo 19 de Colossenses 1:19. Eu falei isso? Isso, 1:19. Que diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado de Deus ter um profeta Elias. Foi do agrado de Deus ter um Moisés. Foi do agrado de Deus ter um Josué. Foi do agrado de Deus ter uma mulher prostituta chamada Raabe, que guardou os espias, era a única eleita da cidade maldita, que era Jericó. Foi do agrado de Deus ter uma mulher samaritana, de ter uma Madalena. Foi do agrado de Deus ter esse tipo de gente, porque ficou registrado. O mundo está inexcusado ou inexcusável, porque você é capaz. Se Madalena foi capaz e 7 demônios saíram dela, se o gadareno foi capaz de ser um evangelista depois de uma legião de demônios sair dele, se a mulher do poço foi capaz de acertar a vida depois de tantos homens, de tantos casamentos, então Deus está mostrando assim: isto é possível, porque você vê na história. Então nós vamos dar um pulo no espaço e chegar exatamente aqui no nosso tempo e encontrar uma bêbada chamada Rosela, que o profeta muito falou sobre ela, tá? Que foi uma ajuda depois que ela se converteu ao profeta do Senhor. Era uma alcoólatra, tá? Então, a história de que eu não posso, a história de que eu não faço porque eu não sei, isso não fecha. Esse assunto não fecha. Se você tem Deus, você é capaz de se ajustar na palavra, de consertar, sacudir os parasitas da nossa vida toda e tornar-se um verdadeiro cristão, uma testemunha de Jesus Cristo, porque se teve nos dias do Senhor, teve nos dias do irmão Branham. Agora, a plenitude do Senhor estava no profeta. O profeta tinha pedra angular, o profeta tinha adoção, ele falou a palavra por quantas vezes? Agora esta mesma adoção está vindo sobre a noiva eleita, sobre os eleitos. Aqui Colossenses 2:19 é o tempo dele se cumprir agora, porque ela agora está na cabeça, ela é a pedra angular. Você sabe o que eu estou falando, sabe?
Senão, não vou fazer um desenho aqui para mostrar para você que é pedra angular, que tem pessoa que não lê nada na vida, não sabe nada sobre mensagem, né? Tivemos 7 eras da igreja e você vai escalando desde Éfeso até Laodiceia. Laodiceia, a 7ª era, mensageiro William Branham. Entre Laodiceia e Cristo tem um espaço. E foi nesse espaço de Laodiceia que Deus começou a trabalhar. Esse espaço é determinado e conhecido na Bíblia como a meia hora de silêncio. Quando termina a era de Laodiceia, você vai ver que tem um espaço para descer a pedra angular. E ali foi a vinda do Senhor, ali a meia hora de silêncio para o velho mundo acabado e para as pessoas não eleitas. Mas nesta meia hora de silêncio é quando Deus trata com os seus eleitos. Então, todo o poder veio subindo, até que chega na pedra angular. A pedra angular é Cristo. Isto é adoção. Adoção é falar em lugar do Pai. Tá, isso é adoção. A igreja não tem nenhum caminho mais, a não ser chegar à adoção. Adoção. Esse é o momento de você ouvir a sua voz se materializando, de ouvir a sua voz criando como Moisés criou lá no Egito, criando como o profeta criou os esquilos, como o Senhor Jesus chegou na sepultura e chamou um homem morto há 4 dias e ele saiu ressuscitado ali sem uma lesão no corpo. Isso é a plenitude da palavra. Então, se Jesus foi a plenitude da palavra, o irmão Branham tinha a pedra angular, a noiva é a plenitude da palavra. Ela é toda a palavra. Tudo que Adão era estava em Eva. Tudo que Cristo é está nela. Amém? Deixa eu entrar aqui agora em Apocalipse 4, vou falar basicamente de um assunto aqui, é muito pertinente para esta hora. Eu estava falando que não se faz cristão, né? Por que inventar? Cristão não é fabricado, cristão nasce da palavra. Faça o que você quiser. Você não consegue gerar um cristão se o Espírito Santo não estiver naquela pessoa para gerar um cristão. Tá? Aqui está. Mas essa aqui é Apocalipse 4, terceira parte, 230. Mas eu te desafio a deixar Jesus Cristo entrar aqui e tentar fazer isto uma só vez. Irmão, você será tão condenado que você recusará e balançará a sua cabeça para aquela coisa simplesmente tão certo. O quanto estou de pé aqui, porque Ele é santo. Ouçam isto, citando a Escritura. Se você ama aquelas coisas, este é o mundo, e as coisas do mundo é porque o amor de Deus não está nem mesmo em você. Agora, ele fala de voluntariedade. Por que você chamará isso de vontade própria? Irmão Branham, veja isso, porque isso coloca o homem e a mulher de volta exatamente como Adão e Eva. Você sabe que ele falou de Adão? Estou com a mensagem aqui, vou mostrar para vocês. A mensagem escolhendo uma noiva. Ele disse assim sobre Adão: entre você e Adão, entre eu e Adão. O primeiro Adão de Deus não teve escolha alguma. Quanto à esposa, ele não teve escolha.
Deus simplesmente lhe fez uma e ele não chegou a escolhê-la. Adão não escolheu. Tá? Assim, nós verificamos que ela o desencaminhou da palavra de Deus. Ele não chegou a orar sobre o assunto. Ele não é como você e eu. Ele não teve escolha. E novamente, ao fazer isso, ela o conduziu para fora da sua correta posição, sendo filho de Deus. E ela fez isto ao lhe mostrar um estilo mais moderno de vida, algo que eles realmente não deviam ter feito. Porém, o caráter dela mostrou que ela estava errada. Seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados. E o persuadiu por seu arrazoamento de que a nova luz moderna que ela havia de se encontrado, a qual ela contaria, ou seja, contrária à palavra de Deus, era uma melhor maneira de se viver. Ele está dizendo assim: Adão recebeu uma mulher de Deus. Ele não teve escolha, teve? Ou é essa, ou não tem outra. Mas agora diz, você não. Você está citando isso aqui, fazendo um paralelo com a igreja e com a vida nossa natural. Você se escolheu a mulher errada porque você não orou o suficiente. Para não falar que você é burro, né? Porque de vez em quando eu solto uma dessa. Você não orou o suficiente. Tá? Se você entrou numa igreja que tem uma doutrina errada, porque você não orou o suficiente para saber que naquela igreja não se prega o evangelho completo. Tudo está em torno de escolher através de oração, através de uma vida com Deus. Como que você vai ter visão do céu se você nunca se interessou pelo céu? O céu é constituído da palavra de Deus e o céu é feito de oração. A vida de oração, ela te leva para lá. Porque a oração, você se esvazia. Oração, você sai do seu ego, sai do seu eu e começa a entrar na presença dele. E você vai se sentindo tão indigno, tão miserável, porque a doçura do Senhor te envolve e você vê a grandeza deste Deus entrando num ser mortal e transformando a vida dele. Por isso que a oração é fundamental, não aquela oração, sabe, de feijão com arroz, aquela fala, Senhor abençoa o meu dia, tchau, Senhor abençoa a minha noite, tchau. Não, você vai ter que entrar na presença de Deus, ficar um tempo ali, até que a sua oração vai demolindo os muros, vai arrebentando com as fortalezas, a sua oração vai abrindo, e os demônios vão saindo, ela chega lá, quando ela chega lá, você é outro homem, quando chega lá, você é outra mulher. Faça isso e você verá o resultado. Amém. Pois bem, só mais um parágrafo aqui. Aliás, eu vou estudar essa mensagem dia 15 com a juventude. E quantas mulheres hoje e vice-versa, homens, que poderiam afastar uma boa mulher de Deus, ou afastar um bom homem de Deus ao tentar dizer-lhe, essa religião, essa doutrina, esse ensinamento, esqueça isso, isso é antiquado, deixa para lá, esquece o que o pastor fala, isso é atrasado. É melhor você orar intensamente antes de casar com essa moça. Você fez isso? Escolhendo uma noiva. Que é o parágrafo?
é melhor você orar, viu? Para a mulher te torcer. Ou o homem te torcer para o lado errado. Um vai puxar o outro. Vai dar zebra. Tá, parágrafo 126, 127. Então é isso. Estou falando de igreja. E esse assunto aqui é de igreja, ele é muito extenso, e eu vou até onde Deus permitir, tá? Eu vou até onde Deus permitir. Agora aqui, deixa eu prosseguir. Ele fala, você pode se unir a uma igreja. Vocês, batistas e presbiterianos, e vocês, metodistas e peregrinos da santidade, podem vir à santificação. Mas você tem que desejar fazer a vontade de Deus, vontade própria, deixar o Espírito entrar aqui para trazer. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos nos enfermos e os curarão. Assim está escrito na palavra, esses sinais seguirão aqueles que deixaram a sua vontade e para se tornar a minha vontade. Deixaram a sua vontade para se tornar a minha vontade. E as obras que faço, eles também os farão. Aonde? Até onde vai isso? Quando chega aqui, a igreja engasga, as obras que eu faço também eles farão. Está lá em São João capítulo 14, verso 12. Ou é invertido? Aqui está. Espero que você não perca isso. Aí está uma vontade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai ser a minha. Ponto final. Isso é um fato consumado. A vontade de Deus nunca vai ser a minha, porque a minha vontade não presta. A minha vontade não é nada. A minha vontade é só que o homem tem, o que o homem vê. A minha visibilidade é um prédio na minha frente, eu não enxergo mais nada. A minha visibilidade, eu olhar a montanha, não passei a montanha. Se eu olhar o mar, 5 quilômetros nós temos de visão no mar. Depois o céu e o mar se fecham. 5 quilômetros de visão do mar. É isso que nós enxergamos, mas a visão celestial, ela ultrapassa todas as dimensões. A visão celestial passa por todos esses embaraços e chega na presença de Deus. Agora você sabe, essa é a vontade de Deus, mas isso vai fazer com que eu tenha certos problemas na vida. Você precisava desses problemas. Isso vai fazer com que eu tenha que me esforçar um pouco mais. Deus quer ver você em ação, por isso Ele te coloca em dificuldade para você agir. Essa sempre foi a maneira de Deus. Deus nunca vai dar a nenhum dos seus filhos uma vida confortável aqui, porque o Senhor Jesus não teve, Paulo não teve, o irmão Brando não teve, e eu não vou ter uma vida confortável aqui. Eu vou ter que lutar cada pedacinho dela, principalmente quem põe filho no mundo. Aí você vai ver como é que a coisa fica. Agora Deus, deixa eu virar isso aqui, porque senão tem outro assunto. Deixa eu ver que mensagem é essa. Sim. Vê você como foi o começo na primeira igreja. Foi chamada Atos, logo chegou a ser uma doutrina, chegou a ser a norma e regra inflexível, finalmente dominou e Deus foi lançado a um lado. Começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente, parecia algo bom, algo puro. Então se apoderou, e como uma serpente Piton, ela aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Esta falsa vinha é sutil, como um anjo de luz, até que se apodera de alguém. Agora, eu quero dizer-lhes que creio
em liderança, porém não a liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja, homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem na igreja. Também creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade. Mas este governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito se tornam o mesmo. Agora preste bem atenção nisto aqui. Olha, ele está falando aqui do nicolaísmo, que é uma coisa que era sutil na igreja, porque vocês estão vendo eu pregar aqui nesta manhã, eu não sou um orador, sou um pregador, sou um ensinador da palavra, porque o orador, ele não tem embaraço. Orador, ele nasceu com um talento para aquilo. Esse é o orador. E a igreja tirou os pregadores ungidos e colocou oradores. E para ser um orador, você tem que, no mínimo, falar umas 3 línguas e conhecer a língua pátria, a língua mãe, pelo avesso, para usar os recursos que ela tem. Isso é bonito, mas não traz vida. Isso é bonito, mas não transforma ninguém, tá? É como você vê um rapaz aí da Adventista falar, ele é doutor em arqueologia. Fala bonito, ele é doutor. Porém, você já viu algum Adventista transformado, cheio do Espírito Santo? Nunca, você vai ver, porque eles não têm esta ferramenta. Deus pôs na sua mão, na minha mão, uma ferramenta para trabalhar com o céu, para trabalhar com o sobrenatural, para trabalhar com as coisas divinas, que não está dentro do âmbito humano, está fora da nossa capacidade. Eu posso pregar aqui, falar feio e dar uns gritos como sempre dou, e é assim mesmo, mas é desta voz que Deus tem tirado a palavra para acertar muitas vidas. Aí está a verdade, meus amados. Agora, o que o profeta está dizendo é que o diabo vem fechando o cerco. Você não percebeu, né? Então continua assim, porque hoje o diabo diz, coisa errada por aqui. Não, tem coisa errada mesmo. Mas vamos acabar com isso. Tá? Eu sei as pedras que vou mexer. E a hora que vou mexer. Se não se enquadra, vai ter que sair. Isso não importa. É tempo difícil? É tempo difícil. É hora de luta? É hora de luta. A nossa igreja é pequena e não tem serviço. Aqui quem mais trabalha é o pastor que prega a semana inteira. Mas coloca um diácono numa igreja de 1000 membros. Você vai ver quanto serviço você vai ter. Coloca músico numa igreja de 1000 pessoas. Você vai ver o quanto você vai trabalhar ali. Porque à medida que cresce o povo, vai crescendo, aumentando o serviço. É lógico que vai ter muito mais pessoas para compartilhar, mas o serviço é muito mais. É por isso que eu tenho náusea de gente preguiçosa. Não está na lista, na minha lista. Eu não suporto gente preguiçosa. Preguiça é uma coisa diabólica e que o Senhor Deus não suporta também. Tá? E isso é muito ruim, que pessoas não assumam o posto que ela foi chamada. Ela pode até parar. Ela vai amargar. Pode ter certeza. Se Deus te chamou, é melhor você escutar a voz do Senhor. Tá? Aonde eu vou levar a coisa aqui nesta manhã? Agora sim, agora é dons e chamados. Tá?
Deus guiou os magos porque eles tiveram os presentes apropriados. Deus guiou estes magos porque eles tinham os presentes identificados para identificar o seu filho. Ó, que coisa! Vocês entendem? Homens sábios, hoje, sábios no nome do Senhor, não algo fictício, mas com um dom que Deus prometeu para esses dias. E Deus guiará a você para identificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ali está você, homem sábio. Agora, a pergunta que se faz: eles não levaram para o Senhor aquilo que não identificava aquele que estava recebendo. Eles levaram aquilo que identificava com Cristo. Eles levaram, sabe, que divindade, que é o ouro, levaram incenso, que é o sacerdócio, né, que trabalha com incenso, e a mirra, que é morte. Então, o que eles levaram, por Deus, eles levaram o que se identificava aquela pessoa. Deus não aceitava prata, Deus não aceitava outra coisa, tinha que ser aquelas três coisas: ouro, incenso e mirra. Aquilo identificou quem era o Messias. Eles não levaram um sacrifício de carneiro, um sacrifício de novilho, eles levaram o que identificavam. Agora, eles, quando viram a estrela, eu não sei se ele tinha tanto entendimento para dizer, aquela estrela é o Messias. Eu fui fazer uma pesquisa sobre essa, eu li tanta besteira. Eu não sei, mas aquela estrela é o Messias, e o Messias vai ser, ele é Deus, o Messias é sacerdote, e o Messias vai ser homem, porque ele vai morrer. Então é isso que vamos levar. A grosso modo estou falando isso, tá? Mas Deus requereu aquilo que se identificava com a palavra em carne. E Deus não muda isto. Tá? Nesse tempo que nós vivemos, se voltarmos lá no livro de 1 Coríntios, vamos ver a ordem dos dons. Se voltarmos lá em Efésios 4 e 11 em diante, você vai ver 5 ofícios funcionando da igreja, e para identificar a Cristo. Você, eu, nós, a nossa vida identifica Cristo. Você é um presente de Deus dado a Jesus Cristo, e você tem que se identificar com Ele. Você tem que ter a mesma coisa, a divindade. Alguém aqui que não tem divindade é porque não tem o Espírito de Deus, porque Ele é divino. Se alguém aqui não tem mirra, porque não morreu ainda, porque mirra representa a morte. Se alguém aqui não tem incenso, ainda não entrou no sacerdócio de Cristo. Então a igreja, ela é composta de nascer do homem e da mulher, e morrer e nascer no reino de Deus. Novo nascimento. A igreja é identificada exatamente como o sacerdócio de Cristo, e ela é portadora da divindade. Essa é a igreja dele agora, essa é a igreja desse dia. Não é um bando de babão, não, tá? É gente que nasceu de novo, que está no reino de Deus, sabe o que está ouvindo, amém, e vive como Cristo aqui na terra, aleluia. Você é essa igreja? A divindade está em você? Então, se a divindade está aí, você vai se está faltando alguma coisa, ela vai acertar. O sacerdócio de Cristo está aí? Sacerdote intercede, sacerdote compadece, sacerdote oferece sacrifício a Deus. Você vai oferecer uma novilha, porque ficou nos dias de Moisés,
mas a sua vida tem que ser um sacrifício a Deus. A minha vida, a nossa vida tem que ser um sacrifício ao Senhor. Esta igreja estava no jardim do Éden. E essa igreja torceu a coisa e caiu. E Deus a colocou para fora. Teve que pôr para fora. Já pensou Deus expulsando a sua igreja da presença dele? Foi o que aconteceu, só você ler. Deus colocou neles, tirou as vestes de folha de figueira e colocou pele de ovelha e disse: saia daqui, saia da minha presença. Eles tiveram que sair, deixar o Éden, porque a morte já tinha entrado da mulher, e Adão redimiu aquela mulher, mas para ele redimir tinha que morrer. Não há redenção sem morte. Se você é redimido, você está morto. Porque quando o Senhor pôs Adão para fora, tinha um cordeirinho morto. Tinha a pele do cordeiro ali lá. Você não encontra redenção sem morte. Você não encontra redenção sem sangue. Você não encontra uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, que ela não passou pelo processo da morte. Do velho homem, da velha mulher, da velha natureza, dos nossos próprios pensamentos. Então, nós passamos exatamente pelo mesmo processo e Deus nos pôs fora do jardim. E Satanás está até hoje procurando a igreja no jardim. Escute isso. Isso não é para o mundo religioso. Isto é para a igreja revelada do Deus vivo. Aonde Satanás está? Aqui. Ele está aqui agora mesmo. Nós lemos Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. É isso? Foi sexta-feira? Onde ele está? Ele está bem aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Efésios 6 e 10. Vamos lá. Vamos ver esse bicho onde ele se encontra. Tem pessoa que sai do culto abençoado, outro sai na pior, né? Está aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Enquanto Deus está trabalhando aqui, o diabo está tentando fazer uma brecha para entrar. É isso. Quando falamos de armadura de Deus, a armadura de Deus é a palavra. A armadura de Deus é a fé. Como falamos do capacete que Paulo falou ali, esse capacete é guardar a sua mente de pensamentos perversos. Porque pensar é quase inevitável. Mas será que é você que está pensando ou é o diabo? Se você atribuir um pensamento maligno a Deus, vá se converter. Todo pensamento maligno é do diabo. E essa mente não serve para nada, a não ser para ser um veículo dele. É isso. Por isso o camarada vê uma mulher e se desgraça todo, né? Ele adultera, ele, entendeu? E quando chega na casa dele, ele vai ter um tempo com a esposa dele e pensando na outra. Ele adulterou do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Adulterou do mesmo jeito. Minha mulher não é tão bonita como aquela, não, né? Mas eu vou pensar nela. Que desgraça. Essa é a verdade. Tem homossexuais, tá? Que nunca saiu com um homem, mas vai para o inferno como homossexual, porque o espírito está nele.
Esse é um espírito abominável. Deus não suporta isso. Deixa o Espírito Santo entrar no homem. Vamos ver se ele continua com a mesma torpeza, com a mesma tonteria da cabeça dele. Duvido. Duvido. Deixa eu voltar aqui agora, não posso perder isso agora para mostrar para a igreja. Satanás até hoje está procurando homem para entrar como entrou em Eva. Você pensa que ele parou com aquilo? Ele trouxe um Caim, trouxe uma geração e encheu o mundo de renegado agora, encheu o mundo de caimita. Satanás está ávido procurando alguém que possa dar uma brecha para ele entrar, e se ele entrar, ele vai acabar com você. Você vai, mas eu estou bem empregado, eu ganho um bom salário. Não, você está acabado. Você está acabado. Porque quando o homem deixa Deus, ele está acabado. Ele acaba logo ali. Isso que ele quer, tudo que ele quer fazer é você não entrar na presença de Deus, é você não adorar o Senhor, é você ser um crente relapso, é você ser uma mulher relapsa, ser um marido relapso, é você ser um jovem relapso. Tudo que ele quer é que você afaste da presença de Deus. Agora, quando nós estamos na presença de Deus, adorando o Senhor, você é uma muralha que segura o diabo. Aí Deus fez o seguinte, na abertura dos selos, o selo desvenda a Bíblia inteira. Cada personagem na Bíblia está envolvida nos 7 selos. Deus disse: eu vou fazer uma mudança. Eu vou mudar o jardim do Éden. Satanás vai procurar eles aqui, mas eles não vão estar aqui. Vou mudar o meu jardim. Vou mudar. E Deus tirou o jardim do Éden, tirou aquela parte geográfica e disse: o jardim do Éden agora, onde eu vou viver, é no coração. É ali que é a minha morada. Satanás vai procurar na mente do homem, vai procurar em todas as coisas, mas ali não vai poder entrar. Aquela porta está fechada para ele. Aquela casa é do Senhor. O Senhor fez aquela casa para ele, aquele compartimento, aquela tenda, aquele tabernáculo, aquele lugarzinho aqui, que quando aquele lugarzinho entrou em Madalena, os demônios saíram. Quando aquele lugarzinho, ele entrou naquele lugarzinho, na mulher do poço, ela se converteu ao Senhor. Quando entrou no Gadareno, uma multidão de demônios foram expulsos. Quando esse lugarzinho recebe a ele, você se torna o Éden de Deus. O Éden restaurado é o Espírito Santo vivendo no seu coração. Amém. Ele tem que estar no Éden dele. Jesus está no Éden dele. O Espírito do Senhor tem tomado um pequeno compartimento no seu coração. E ali, quando ele entra ali, então você vive uma nova vida. Você é um outro homem. Você é uma outra mulher. Você não é mais daqui. Você foi transportado dessa dimensão para outra dimensão. Você não vive em função do mundo. Você não vive porque o mundo está aqui para te dar casa para morar e comida a cada dia e emprego. Você não vive por isso. O emprego e a casa, a sua profissão não te dá o reino de Deus, não te dá o céu, te dá um meio de viver aqui. Mas a minha casa, a minha morada está no céu. É lá que o céu veio descendo lá do Calvário. O céu veio descendo da cruz, caminhou, cavalgou 7 eras, e o céu nesta hora tem descido no eleito. Ele está aqui. Essa é a estatura completa do varão, a medida de Cristo. Ele está aqui, bem aqui, aqui mesmo. É Ele que fala, é Ele que troveja, é Ele que levanta a igreja nesse ato
de ela se extravasar no Espírito, ela que move você, ela que faz você perder a timidez, ela que faz você ter coragem, você avançar, ir adiante. É Ele aqui, sem Ele você é um covarde, mas com Ele você é um herói. Amém. É bom saber onde Ele está. Vamos lá. Deus guiou aqueles presentes. Aqueles eram os presentes que o identificaria. E aquilo foi como Cristo foi identificado, pelo ouro, mirra e incenso, por aqueles homens prefigurando e mostrando que tipo de vida a dele seria. Para mostrar que tipo de vida seria a vida dele, a divindade manifestada para serviço, para morrer, pois que ele devia redimir a nação, porque ia salvar o seu povo de seus pecados. Não salvar o mundo, salvar o seu povo de seus pecados. E a Bíblia diz aqui: pois em seu nome os gentios confiarão. Isaías falando, os gentios confiarão em seu nome. Em outras palavras, a noiva, os chamados, os gentios, Deus os guiou. Os presentes que eles estavam dando, estavam encaixando ao momento. Você, meu irmão, escute isto. O seu pastor velho e acabado para dizer que este presente encaixou perfeitamente naquilo que Deus deu a Cristo. Você se encaixou no corpo dele. Ali tinha um encaixe, ali tinha um lugarzinho que Deus ia te colocar lá. Você está entendendo o que eu estou pregando nesta manhã? Eu estou falando o que a igreja é. O que a igreja é, se você não é, deve ser. Tem um lugar no corpo de Cristo, que é o meu lugar, que é o seu lugar. E aquele lugar tem que ser preenchido. E quando estiver tudo preenchido, Ele toma esse corpo e leva embora. Amém? O corpo dele é a sua esposa. O corpo da mulher, o corpo do homem é a sua esposa, não é? O corpo do esposo é da mulher. Esse corpo se encaixa perfeitamente. A sua natureza com a natureza divina se encaixam perfeitamente. Isso não é lá, tem que ser agora aqui, para que ela possa subir. Amém. Talvez receba um título de maluco. Observem, como eu tenho dito, ele dividiu sua palavra no começo em Gênesis. Eu posso pegar Gênesis e mostrar a vocês cada era na Bíblia, até estar aqui. Todos os cultos e coisas que temos hoje, eu posso mostrar exatamente onde eles acham em Gênesis. O culto de Caim representa todos os cultos falsos. Toda a igreja falsa, todo ritual falso, representado em Gênesis, no altar de Caim. Todo culto verdadeiro, real, é representado no cordeiro de Abel. Abel tinha um cordeiro no culto dele. Abel tinha sangue para adorar. E quando aquele cordeiro morreu sobre a rocha, Deus está dizendo assim: esta pedra que o seu cordeiro morreu, Abel, um dia virá. Essa pedra vai ser um homem. Uma virgem vai conceber. Ela vai dar à luz um filho. Esse é o Filho de Deus, este é Emanuel, esse é Deus em carne. Antes que ele chegue, naquele dia de nascer por uma mulher, eu vou enviá-lo para
Abraão conhecer ele pessoalmente em carne. Eu vou enviá-lo para Moisés ver ele pelas costas na brecha da rocha. Eu vou enviá-lo para que Paulo reconheça ele num pilar de fogo no caminho de Damasco. Mas no último dia, ele vai estar em um homem. O homem vai ser apenas um véu. A voz desse homem vai ser a minha voz. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, os mistérios que estavam ocultos serão revelados. Isso está em Malaquias 4, 5 e 6, está em São Lucas capítulo 17, o Filho do Homem na primeira vinda, o Filho do Homem na segunda vinda. Quem que é? Deus. Você não vai chamar o William Branham de Deus, mas o portador de Deus. Você não vai chamar essa igreja de Deus, mas ela é portadora da palavra, e Deus é a palavra. Esta igreja eleita do Senhor, esta virgem pura da palavra, ela carrega a divindade, ela carrega o poder de ressurreição, ela carrega o poder de trasladação. O arrebatamento agora mesmo está dentro na alma desta igreja. O que está aí dentro é o que vai te levar. Amém. Deixa eu continuar. Deus deu sua palavra, um tanto aqui, um tanto aqui, para cada era. Então ele enviou um profeta ungido para fazer aquela palavra realizar e justificar que uma outra está vindo, como Moisés sempre justificou. Cada profeta em sua própria vida, seu próprio ser. A palavra foi dada para aquele dia. Ele veio enchendo aquela palavra escrita e predisse como seria a outra. Cada uma delas falava sobre ele, pois ele era a plenitude, ele era a cabeça dos profetas, ele era a palavra de Deus, ele era o profeta. Ali estava ele. Notem quão maravilhoso que ele era, cada um daqueles profetas. Então, quando ele veio, ele era a plenitude de todos os profetas, manifestado por eles. Eram a palavra do Senhor. Ele disse, ele mesmo: se vocês chamam aqueles deuses para que a palavra de Deus veio, como podem me condenar quando eu digo que sou filho de Deus? Vejam, até aqueles naquela era foram identificados como deuses. Deus mesmo chamando os deuses. O que foram eles? Eles foram a manifestação de sua palavra, e aqui estava ele, a plenitude da palavra, a divindade incorporada, a divindade manifestada em carne. Eles, com a porção, fizeram tantas proezas, e Deus cavalgou através dos profetas, até que Deus estava completo num nenê no ventre de Maria. Deus sai lá da era de Éfeso e caminha a era dos mártires. Ele caminhou por todo o tempo, para ele se fazer agora novamente, como ele fez na primeira vinda. Na primeira vinda, no final, na plenitude dos tempos, Jesus veio. Ele era Deus em carne, tá? E no final desta era, esse mesmo Deus se manifesta em seu corpo. Ou é isso, ou a gente fica por aqui. Ou você recebe isso, crê nisso, ama isso e sente o mover disso, ou fica por aqui mesmo, para a era atômica, para virar estopa. Mas eu estou pregando algo que pode te tirar daqui, que pode te levantar daqui, que Deus pode te encher com o Espírito Santo. Prego uma mensagem, então, não minha, mas do mensageiro desta era, que pode transformar a sua vida, que pode mudar o seu ser. Só você querer. E se você está me ouvindo, que algo possa acontecer contigo. Amém. Aleluia!
Olhem, por estes presentes que estes homens trouxeram, eles não podiam ter trazido aquilo para um profeta. Não poderia estar certo. Não poderia estar certo. Seus presentes não poderiam ter sido para Elias. Eles não poderiam ter sido para Moisés. Eles tinham que vir para ele. E sendo que aqueles presentes foram estritamente preparados para aquele dia, e foram para identificar quem era ele através destes presentes. Então, aqui veio Deus junto e o protegeu, os guardou ali 2 anos até que eles encontraram, ou até que eles encontrarem a luz perfeita que justamente fez isso. Então, foi uma luz de um profeta, a luz de outro profeta, mas a Bíblia diz que era a luz completa, era a luz perfeita. A luz perfeita deste dia está em minha mão, na sua mão, em nossa mão. A luz perfeita é Cristo, tá? Por isso que o profeta está insistindo que aqueles presentes identificaram quem ele era. E então, eu sou um presente, você é um presente dado por Deus para se identificar com ele. Já estou encerrando. A mesma coisa hoje. Nós temos pessoas que são realmente fiéis, pessoas simpáticas, pessoas genuínas. Mas, vejam, naquilo havia alguma coisa vindo, que Deus sempre tinha feito para identificar esse dia. Este é o dia quando essas coisas são faladas para acontecer. Não haverá muitos, apenas muitos. Muitos são os poucos que serão salvos. A Bíblia diz que sim, eles serão apenas uma mão cheia. Jesus disse, ele mesmo, como foi nos dias de Noé, em 8 almas foram salvas. 8 almas fora de uma geração igual a esta. Como foi nos dias de Noé, o que era? Grandes pessoas, cultas e grandes trabalhadores, grandes construtores, grande como tudo que eles tinham. E fizeram esta civilização exatamente igual, grandes coisas que eles tinham. E como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus teve Noé para indicar sua palavra prometida. Era bastante encaixável. A arca encaixava-se na palavra. E esta palavra que era a arca encaixou com Noé, tá? Então disse, com esta arca eu vou destruir os homens, porém salvou o que era sua semente, Noé. Então a arca encaixou com a natureza de Noé. Assim como Deus veio a Abraão, e tudo que aconteceu com Abraão, a partir de Gênesis 14, tudo encaixou com Abraão. A palavra encaixou com Moisés. Era o dia de Moisés. Moisés sai, a palavra encaixa com Josué. Até que a palavra vem plenamente em Jesus Cristo. Parte da palavra encaixou em cada mensageiro, em cada reformador. Mas agora, o que está encaixando é a plenitude da palavra em um povo eleito. Não sabemos como será, mas uma coisa quero lhes dizer: tudo que sei e posso estou fazendo para ir embora daqui. Ir embora daqui o quanto antes, a não ser que você está de mãos dadas com essa coisa que está aí, a não ser que você goste disto. Eu acho que até o próprio ímpio, incrédulo, não suporta mais isso.
Essa é uma verdade. Você pode conversar com qualquer pessoa incrédula, ela vai ter uma ideia do mundo. Todos sabem, tudo denuncia, a natureza denuncia, a política denuncia, muito mais as igrejas denunciam, que tudo tem acabado. Noé, quando ele terminou a arca, só tinha uma coisa para fazer, era entrar na arca. Quando as eras da igreja terminaram, Deus enviou um profeta, só temos uma coisa a fazer, é entrar na arca. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé?